Na visão de João Vicente, a importância da transposição ser uma realidade para o interior e o que é que os sertanejos... A água já chegou, João. O que é que os sertanejos agora têm que fazer? Qual é o projeto? O que o governo tem que fazer? O que o povo tem que fazer para que haja realmente desenvolvimento dessa região? Das regiões de Cajazeiras, Souza e o vale que luta também pelo eixo do Vale do Rio Piancó. Olha, Dias Neto, a gente tem falado isso desde os primórdios, desde o início dessa obra. Você falou uma frase textual que eu achei interessante. A água chegou. Durante muito tempo eu passei pelos microfones da TV Diária, discutindo com vocês a emergência que nós teríamos que adotar para atravessarmos um período de escassez de chuva. Hoje nós temos a água. O que é que nos falta fazer, Dias? Me perguntaram certa vez, Peterson, que tempo essa obra vai durar? Eu digo, eu quero que ela não termine nunca. Porque é preciso que a gente leve a água, a capilaridade, o cabelinho da água, até casinha do homem, digamos aqui, nas imediações da Serra do Padre, próximo de Uiraúna, próximo do Icó, já no Ceará. Pois bem, é preciso que a gente espalhe esse benefício. Ele seja capilarizado e distribuído. Por exemplo, nós temos hoje uma garantia... Então, por exemplo, o eixo norte já foi concluído, mas na sua visão ele deve ser continuado e outras regiões devem ser incluídas. Olha, ele não foi concluído. Quer dizer, quando chegou até aqui, estava com 84% pronto, a nível de Paraíba, mas lembre-se que da barragem de Caiçara para cá, ela vai passar para fazer uma distribuição para a Lagoa do Arroz e vai seguir para frente para mandar ao eixo, a parte oeste do Rio Grande do Norte e atravessar a Serra do Padre para jogar no Rio Jaguaribe, já no Ceará, no Rio Salgado, já no Ceará. Quer dizer, falta completar isso daí. Eu digo, no sertão da Paraíba foi concluído. No sertão estamos com ele, isso. Ainda não, porque falta chegar em Lagoa do Arroz. Isso. É preciso chegar essa parte de Lagoa do Arroz. E isso eu escutei. E as obras estão adiantadas, né? As obras não pararam, deveriam estar concluídas, porque nós já estávamos com 94% das obras, 84% das obras prontas. Foi feito mais 6% agora para atender o açude de Engenheiro Ávido. Engenheiro Ávido, nessa confusão, toda vida existe. Buqueirão, Piranha. Então foi colocado para lá e agora a gente já tem garantia que Cajazeira e adjacências já estão seguros. Se não tiver chuva, nós vamos olhar como você não. Pode chegar, faltou água. Você abre ali a torneira, coloca o que você precisa e depois fecha, se for o caso. Então eu acho que precisa continuar. Eu tive semana passada, lá em Campina Grande, por ocasião da vinda do presidente Lula, e eu conversava, de manhã teve uma atividade no Hotel Garden, Peterson, que era sobre a questão da diversidade de raça, de sexo, etc., religiões, etc. Foi uma reunião muito positiva. E, no fim, eu escutei dele de que é compromisso concluir esse restante. E eu digo, agora a gente precisa, eu falei, nós precisamos ir mais além. Nós temos uma necessidade premente que é de construir o canal, a terceira entrada, o terceiro eixo. Por quê? Que é o Vale do Piancó. Exatamente. Por quê? Até Condado, até Santa Luzia, até Condado, o eixo norte atende. Até Santa Luzia, a gente pode, de para cima, a gente pode atender com o eixo leste. De Monteiro. E a gente vai ficar com essa faixa central aqui, onde tem cidades importantes do Porto de Patos, na Paraíba, e o Vale do Piancó todo, que vão ficar sem ter a capilaridade de vida. Então, o terceiro eixo seria para fazer isso aqui. E a partir daqui, aí sim, nós, além de abastecermos a população com água, de dessedentação, nós precisamos alimentar, um projeto dele que ele inegociável é a questão da agricultura familiar. E ele dizia com muita propriedade, eu ouvia dizer, e eu discuti com ele, olha, a agricultura familiar é quem abastece a mesa sua, Dias, a mesa de Petros, a minha, a do prefeito Zé Aldemir, a do governador, a do presidente da República. Até porque nós não comemos soja.
Soja é para fabricar dólar. Nós precisamos de alimento. E esse alimento, toda a vida, quem dá e deu, é o pequeno agricultor. A gente sabe disso. E ele precisa ser assistido. Eu conversava com o Petros aqui preliminarmente, e ele vaidoso, por conta da estação da usina solar, que ele tem associação com meu irmão filho Chaga, e ele dizendo da satisfação que tinha, da vontade de nós precisamos fazer aquilo na agricultura rural, senão as concessionárias de energia matam eles. A gente coloca ali, Petros já tem tecnologia para desenvolvimento de bateria que pode durar até um mês. Tem a bateria solar. A bateria solar que eles estão construindo, que é uma coisa interessante. Bateria é um tipo de bateria nova, um desenvolvimento lá das Filipinas, que está para chegar. Então, você tem uma bomba sapo dentro de um pocinho pequeno e tem a energia fornecida para ela, você pode produzir para você se alimentar e alimentar a sua família. Agora, João Vicente, o senhor tocou agora num ponto muito importante. Por exemplo, quando a gente fala de energia solar, das energias renováveis, muitas das vezes nós temos a realidade de grandes indústrias, até multi-internacionais, nacionais, que se apoderam dessa realidade local. Na sua opinião, pela falta de um projeto, do ponto de vista da transposição, a agricultura familiar, ela pode ser penalizada, por exemplo, o agronegócio pode agora, já que a água chegou, pode agora se apropriar dessa realidade e instalar aqui uma indústria, pode aqui instalar algo que possa desfavorecer a agricultura familiar? Olha, Dias, você tocou num assunto agora que é tema para 3 dias de debate. A questão do empoderamento do agronegócio, ele passa inclusive pelo orçamento da União, a LOA, pela Lei Orçamentária Anual. Quando no momento que o governo faz uma dotação de 190 milhões de reais para a agricultura, para o agronegócio, e faz de 5 apenas para a agricultura familiar. Quer dizer, essa já é uma baita de uma discriminação. E com relação à questão da energia solar, Patativa do Assaré tinha umas coisas engraçadas. Ele disse uma vez, se fosse preciso, o burguês, o rico, se fosse mandado ele dividir, ele ficava com a brisa e dava a tempestade do pobre. Ficava com a brisa e dava a tempestade para o pobre. Então, nós não vamos permitir isso. A energia solar é praticamente inesgotável. Quando ela se esgotar, é porque a Terra se exauriu. Então, você tem fontes. Agora, nós precisamos desapregar a questão de você utilizar a rede das distribuidoras, porque você paga por isso. Nós precisamos gerar aqui e aqui mesmo a gente consumir sem sobretaxa para poder você agregar por valor naquilo que você produz. Agora, né, João, como é que a gente pode, agora falando diretamente para o sertão, como é que o sertanejo, digamos, um agricultor, um proprietário de uma pequena terra que tem também lá a água da transposição passando pertinho, como é que ele pode bater de frente com o agronegócio diante de uma política neoliberal que é pequeno Estado e mais o capital? Você tocou no outro assunto importante. Eu quero lhe parabenizar pela pergunta, porque essa absorção que faz... Existe uma região, Dias, aqui no Piauí, Maranhão, Bahia e Tocantins, que chama Matopiba, que foi transformado num grande produtor de soja. Quer dizer, aqui no Nordeste brasileiro, ali em Piauí, que foi da civilização do couro, que a pecuária era a atividade econômica mais adequada para o período. Então, você, no momento que o governo precisa ter uma decisão política, é preciso ter uma decisão política de governo, e aí está a importância dessas eleições agora. Eu lhe digo com toda sinceridade. Nós temos nas nossas mãos a responsabilidade de eleger quem tenha compromisso com isso. Eleger quem tenha compromisso. Você não pode mais continuar a eleger pessoas que vão trabalhar contra você. Quer dizer, a maioria da bancada federal da Paraíba faz isso. A maioria da bancada faz isso. Nós precisamos eleger pessoas comprometidas com esse compromisso, pessoas do povo. Porque muitas vezes as pessoas dizem, não, mas eu não tenho quem votar, quem é o candidato? Você tem medo de votar nos filhos do povo? Senão Lula não tinha aparecido.
Se a gente tivesse medo de votar nos filhos do povo, um torneiro mecânico não teria sido presidente da República e ter dado o show que ele deu como presidente da República no termo de desenvolvimento social para a população. E que vai dar agora de novo. Ele não fala mais em promessa, isso é compromisso. Então precisa de decisão política. Quando a decisão política chegar, sim, nós vamos montar uma estrutura produtiva. Por exemplo, você criar nas cidades indutoras. Por exemplo, como Cajazeiras. Cajazeiras é uma cidade indutora. Você criar cidade indutora antigamente, quando você pode dizer, bota Araruna, quer dizer Maranhão. Bota Souza, que é dos Gadelha. Bota Monteiro, que é dos Henrique. Quer dizer, e o povo? Aqui, precisa ter as cidades, por exemplo, Itaporanga é uma cidade indutora. Cajazeiras é uma cidade indutora. Pombal é uma cidade indutora. E esses polos... Descentralizar, porque senão as cidades grandes vai ficar saindo gente pelo ladrão. Não cabe mais. Por exemplo, você pega... Não, nós não temos condição de botar água e esgoto na cidade de Santana dos Garrotes. Tá certo, você não coloca... A população daquela cidade vai se deslocar majoritariamente para a periferia das cidades maiores, no caso Campina Grande e João Pessoa, vão ocupar áreas inadequadas e você depois vai ter o trabalho de tentar abastecer naquele local por um preço 5 ou 10 vezes mais caro. 5 ou 10 vezes mais caro. E fora o prejuízo social. Porque, por exemplo, você quer matar um sertanejo de certa idade, você leva ele e prenda numa favela daquela. Ele fica todo o tempo, como meu pai dizia, como o boi do Piauí, olhando por todo o tempo para a região, morto de saudade, saído da região dele, sacado da região dele, não é isso? Agora, João Vicente, na Paraíba também, nós temos a realidade de volta e meia, nós temos o tema da privatização da Cagepa. O senhor já foi diretor, inclusive, da Cagepa. Há realmente essa possibilidade de uma privatização da Cagepa? Uma empresa estatal que é superavitária, tem sido assim ao longo dos anos, atualmente não é diferente, mas mesmo assim existem nos bastidores muitos interessados numa possível privatização. Há realmente um perigo eminente, real de privatização da Cagepa ou não? Olha, as ameaças nunca deixaram de existir. As ameaças nunca deixaram de existir. E não se restringe à ameaça. Porque quando o presidente da República passou na Câmara Federal, onde nós levamos uma goleada de 430 votos a 100 e poucos, quando ele passou o projeto de lei que autoriza o do chamado novo marco regulatório, que eu chamo novo velho marco regulatório, ele tirou, primeiro, ele afastou a empresa privada do acesso ao financiamento. Quer dizer, o financiamento não vai ter financiamento se for o órgão privado. Se for o órgão público, ele não vai ter financiamento. E ele estabeleceu um prazo draconiano para em 2 anos ou as empresas de saneamento se adequarem ou então elas seriam obrigadas a fazer a licitação. Em tese, seria um sucateamento das empresas para justificar a privatização. Primeiramente passou pela demonização. Isso. Um cão danado, todos a eles. Vamos falar da Cagepa até sair sangue. Vamos falar da Petrobras até sair sangue. Porque a população vai dizer, realmente, leva... Correios, Eletrobras... Pois é, tá aí o resultado. Tá aí é o resultado. Neoliberal tem sido Pois assim. é. Há uma estratégia, né, dos neoliberais de justificar aquela privatização. Você não podia fazer... A Saelpa foi assim também. Pois exatamente. E o que é que aconteceu agora? De tempos em tempos chega o governo federal, chega as distribuidoras agora, no período da pandemia, disseram, nós arcamos com um grande prejuízo, porque o negócio parou, isso aqui. O governo foi lá e socorreu. Isso. O governo foi lá e socorreu as empresas privadas, que ele financiou, dizendo com o compromisso de estender o serviço. Quer dizer, a Cagepa não colocou ainda hoje água em todos os locais, água já tem quase, mas esgoto em quase todo, porque não tinha recurso para isso. Se você olhar o orçamento, Dias, o orçamento da República, a lei orçamentária para esse ano,
53% do orçamento vai ser consumido com o pagamento do serviço da dívida, ou seja, juro. Paulo Guedes é banqueiro, ele é fundador e dono do BTG. Dizem até que esse G é de Guedes, né? BTG, G de Guedes, eu não sei, é o que o pessoal... Pois bem, o que é que acontece? Chegou essa situação que você, no impasse, chegou no impasse. Então o que é que ele diz? Não, vamos colocar aqui, nós vamos... Está aí o exemplo de Santa Rita. Sabe como foi Santa Rita? Não tem condição de fazer, vender. Tu sabe quanto é o faturamento mensal de Santa Rita? Hoje? Sim. 4 milhões de reais. 4 milhões. Faturamento mensal. Mensal. Tu sabe por quanto foi vendida? Sim. Por 28 milhões. 14 entregue na hora e 14 dividido em 30 anos. Em suaves parcelas. 30 anos. Quer dizer, 4 vezes 12, 48. Num ano só, Santa Rita cobria os 28 e ainda tinha 12 para fazer investimento. Essa conta, às vezes, não chega ao conhecimento do povo. Não fecha, né? Não chega ao conhecimento do povo. Interesses de grupo econômico e políticos, porque por trás do prefeito de Santa Rita existia um grupo político interessado nisso, foi feito o trabalho de Santa Rita, está aí o pessoal às voltas, não tem capacidade técnica, porque capacidade técnica você não adquire. Você começou a trabalhar nessa televisão aqui, você não é o Dias Neto agora, não é o Dias Neto que começou. Verdade. Você adquiriu uma capacidade de trabalho. Então isso foi desfeito. E isso pode acontecer, por exemplo, se você pega Campina Grande, pega João Pessoa, Patos, mais ou menos, que empata, e entrega a iniciativa privada, o que é que vai sobrar? Eu vou fazer o quê? Com que o faturamento por exemplo, uma cidade como Pocinhos. Pocinhos, o abastecimento de Pocinhos, para você chegar, são 7 bombeamentos a partir de Boqueirão para chegar lá. Tudo gastando de energia elétrica. Dessas distribuidoras, que nós acabamos de falar, que estão com as tarifas lá em cima. Pois bem, eu até brincava com o deputado Adriano Galdino, é mais barato a gente levar Boqueirão para a beira do açude, né? Levar Potinho para a beira do açude de Boqueirão, porque desse jeito não dá. Mas por que é que isso era possível? Porque existia o subsídio cruzado. O que é o subsídio cruzado? Subsídio cruzado você tem dentro de sua família. Se tiver uma família de 8 irmãos, fulano de tal, Chaga, por exemplo, Chaga arruinou-se, está precisando os irmãos se juntam e vê a necessidade dele, né? E divide entre si. Pega o dele, subsidia para poder Chaga fazer lá, para ele nivelar. O que não pode é deixar ele abandonado. Não pode deixar ele abandonado. Quer dizer, você deixar, por exemplo, São José de Piranha sem água, porque ela não pode pagar água. A água é um direito, é um bem essencial da vida, né? Água é um bem essencial à vida, mas em muitas cidades nós temos o desrespeito ao longo da história. E aí eu trago para Cajazeiras. Nós temos no centro da cidade o açude grande. O açude que inclusive foi construído há mais de 100 anos e ao longo da história serviu e ainda hoje infelizmente serve como o depósito de dejetos, de esgoto, sem o saneamento necessário. A possibilidade de despoluir o açude grande é um sonho, é uma utopia, pode se tornar real? Eu gosto muito da metáfora disso. E chega agora o meu querido Heriberto, presidente da Câmara dos Vereadores de Cajazeiras, querido amigo da equipe da Cagepa, companhia, né? Da Cagepa, que nos honra com a presença dele no Legislativo de Cajazeiras. Um abraço, Heriberto. Então, o que é que acontece, Dias? Eu comparo o seguinte: você chega num hospital com uma crise, uma infecção. Se você tomar as providências imediatas com relação àquela... A pergunta foi assim, doutor, eu escapa desde que você toma esse medicamento aqui, este. Antes de vir para cá, eu passei na Cagepa, porque eu deixei a Cagepa, mas ela não me deixou. Eu passei por lá para ver meus amigos, conversar com eles, e eu conversava com a roda de amigos lá e lembrava para eles que a minha mãe e a minha irmã estudaram aqui em Cajazeiras, no Colégio Nossa Senhora de Lourdes. Naquela época, a minha mãe foi primeiro, foi pela década de 40, 50, mais ou menos que ela estudou aqui. O Colégio Nossa Senhora de Lourdes era abastecido diretamente
do açude grande. Diretamente do açude grande. Sem quase nenhum tratamento. Minha mãe não teve 10 anos depois, 10 anos depois, Heriberto, na década de 60, 50, década de 50, minha irmã Anitta veio estudar em Cajazeiro. Já foi acometida de uma crise de ameba. Quer dizer, começava naquela época a contaminação do açude grande de Cajazeiro. Você me pergunta, tem jeito? Tem sim. Se a gente afastar a causa, a natureza é muito generosa. Se a gente retirar a causa aqui, ela se recupera com 2, 3, um ano, o açude grande. O rio Tâmisa na Inglaterra era um esgoto a céu aberto, hoje tem peixe. Você vê peixe vida, né? dentro da... O rio Sena, na França, era outro esgoto, a mesma coisa. E recuperou. Por que o açude grande ninguém recupera? E eu dizia não sei se eu falei para Heriberto, o cajazeirense adora duas coisas. Primeiro é o Padre Rolim, o segundo é o açude grande. O açude grande é o xodó de todo cajazeirense. Eu acho que pode sim, já foi criada a área de proteção ambiental, a tratativa para isso, nós quando estávamos saindo da Sudema, deixamos encaminhado, foi criada a área de proteção ambiental, agora é a gente se debruçar sobre a causa efetivamente. E aqui está o presidente da Câmara, que tem ajudado profundamente nessa questão de seleção de lixo, nessa questão de coleta seletiva. Quer dizer, é um trabalho que eu dizia para ele, Heriberto, tu não pensa que tu vai mudar de uma vez, mas faz o teu trabalho de beija-flor. Bacana. Joga um pouco do bico cheio d'água no incêndio, que a gente vai junto a gente vai apagar.